Oiê! Hoje eu tô aqui pra montar a fralda de novo. E hoje enquanto eu monto, eu vou responder algumas das perguntas que eu mais recebo sobre nossa decisão de usar fralda ecológica. Se você não me conhece, eu sou Georgia, eu sou mãe da Antonella, que tem quase 3 anos, e do Felipe, que já tem 10 meses. E a gente usa fralda ecológica aqui em casa há pouco mais de um ano. Então eu vou te contar um pouco da minha experiência enquanto eu monto as fraldas. E aí eu vou te dar algumas dicas também, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é que eu gosto de montar as fraldas para vários dias. Então, você tem a opção de não montar, tá bom? Esse tempo aqui que eu vou usar é opcional. Você pode pegar e montar na hora, se você quiser usar. Mas eu prefiro deixar prontinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar as fraldas dos absorventes. Enquanto isso, eu vou responder a primeira pergunta, que é por que eu escolhi usar fralda ecológica com os meus filhos e como que isso impactou na nossa rotina? A gente começou a usar fralda ecológica quando eu só tinha Antonella. Ela tinha um ano e meio. Ela tinha exatamente um ano e meio. E eu achei que ela estava começando a desfraldar. Na verdade, ela só estava muito incomodada com a fralda descartável. Era verão, a gente mora no Rio de Janeiro, então estava muito calor. E ela estava muito incomodada, ela vivia querendo tirar a fralda. E na minha cabeça, eu ainda não tinha estudado sobre desfraude, eu achei que era a hora de desfraldá-la. Então eu achei que seria uma boa ir para a fralda ecológica, porque eu pensei da seguinte maneira: vou usar a fralda ecológica com a Antonella, se ela desfraldar, eu já tenho fraldas para o próximo bebê, porque eu já estava grávida. Se ela não desfraldar, ela vai parar de arrancar a fralda, porque fralda descartável é fácil de uma criança abrir, enquanto que a fralda ecológica não é fácil para a criança abrir. Então a gente decidiu testar e começar a usar a fralda ecológica com a Antonella. Quando eu comecei a usar as fraldas, eu vi que não era tão difícil quanto parecia, apesar de ter ali alguns desafios no começo, porque eu tive problema com vazamento, com cheiro, estava aprendendo, né? Mas eu vi que não era tão difícil, então eu achei que valia a pena usar a fralda ecológica com os dois bebês. Até porque um dos grandes desafios que eu tive com a Antonella foi que a gente fez um chá de fraldas descartável para ela. Chá de fraldas, né? Normal. E a gente ganhou muitas fraldas do tamanho M, porque as pessoas disseram que ela ia usar bastante M. Só que não foi isso que aconteceu. A gente precisava de fralda G, porque a Antonella cresceu, ficou muito gordinha, muito rápido, e a fralda M não cabia nela. A gente perdeu muitas fraldas M. Não perdeu porque a gente trocou. E isso me deixou um pouco incomodada, porque foi dinheiro que as pessoas investiram para nos presentear. E quando eu pesquisei, eu vi que com fralda ecológica não tinha isso de tamanho. Você pega com uma mesma fralda e você regula o tamanho. Aqui mesmo, assim, é PMG. E eu achei que valia testar, até pela questão de que a gente não perderia mais tamanho de fralda, né? Outro fator que eu considerei muito é que, como a gente ganhou muita fralda, a gente precisava de um armário só para guardar fralda. Então, a gente precisou estocar, de certa forma, as fraldas. E não tem espaço, né? A gente precisava do armário para as roupas dela, para outras coisas. E a gente achou que seria melhor também testar as fraldas ecológicas, porque você tem o espaço que você precisa é limitado. No caso, hoje, com 2 crianças, eu uso uma gaveta e mais um pouco do armário. Um nicho, né? Uma parte do nicho. Outro ponto é que muitas vezes chegava assim no final de semana e a gente ficava, caramba, acabou a fralda e agora tem que comprar. E era tarde, era noite, ou, né? Por vários motivos ali a gente ficava correndo para achar uma fralda. E fralda descartável nem sempre é barata, né? De qualidade não é tão barata. E pensando no fato de ter 2 bebês, que logo seriam 2 bebês, se os dois continuassem a usar fralda, que era uma hipótese, né? Da Antonella não desfraldar, a economia seria muito grande. Porque os bebês, eles usam muita fralda, né? É normal, eles trocam várias vezes. Na introdução alimentar, meu filho vive sujo de caqui, então vive trocando de fralda. E essa economia que a gente tem por causa da fralda ecológica é uma coisa que não teria na fralda descartável. Tudo isso a gente ficou pensando ali na hora de investir e começar a usar fralda ecológica. E um último ponto que eu acho que para mim foi muito relevante também foi a questão da quantidade de lixo e o cheiro das fraldas descartáveis, né? A gente produzia muito lixo. E é aquele negócio, né? A gente tá jogando fora, mas no planeta Terra não tem fora. A gente só tá jogando fora da nossa visão. Então eu queria, de alguma forma, melhorar o meu impacto ambiental, né? Diminuir minha produção de lixo. A decisão pelas fraldas ecológicas, para mim, foi só a primeira decisão, né? Foi uma porta para tomar outras decisões mais sustentáveis, não só para o planeta, mas pela minha família, pela nossa saúde também. E essa aqui é uma bolsa, e aqui é onde eu guardo as fraldas sujas. Essa acabou de ser lavada. Tá, e com relação aos impactos na minha rotina. Muitas pessoas acham que por usar fralda ecológica e você precisar lavar, você vai gastar horas e horas do seu dia. Algumas pessoas já me perguntaram se teria que lavar a fralda assim que trocasse. E não. Eu não lavo a fralda assim que eu tiro das crianças. O maior impacto para mim foi que eu precisei incluir a lavagem das fraldas no meu dia a dia. Então, tinha ali o dia da roupa branca, roupa colorida, roupa das crianças, roupa de cama, roupa de banho, fraldas. Tranquilo. Eu coloquei uma regra para lavar a cada 3 dias, mas o que eu acho muito tranquilo
eu gasto em média 20 minutos por dia. No dia que eu vou lavar fraldas, eu gasto 20 minutos pra fazer isso. Esses 20 minutos são pegar a bolsa de fraldas, jogar dentro da máquina, apertar botão, fazer a máquina funcionar, colocar sabão, deixo ela ali, ela faz todo o trabalho. No começo, eu esfregava algumas fraldinhas sujas de cocô, mas eu saí dessa vida, conheci o liner e eu não quero outra coisa. Depois que a máquina termina de lavar, eu só preciso ir lá pendurar as fraldas. Depois eu vou recolher. Eu gosto de montar todas as fraldas de uma vez. Gasta um tempo? Gasta um tempo. Mas hoje não, porque eu estou gravando, mas normalmente eu faço isso com a ajuda das crianças. A Antonella, ela já entende como monta uma fralda, ela já sabe colocar absorvente e tudo mais. Ainda não fica tão perfeito. Mas ela se sente parte fazendo isso comigo. E o Felipe só essa bagunça mesmo, né? Ele joga as fraldas pra lá. Mas eu acho importante porque eles estão fazendo parte da rotina doméstica quando eles me vêm montando as fraldinhas deles. Tá, então agora eu já separei todas as fraldas. Não estou com o meu enxoval completo, tá bom? A primeira e a última estão montadas e as do meio estão vazias. Então eu já separei tudo e vou começar a montar. Eu queria ir comentando um pouquinho com vocês sobre as minhas escolhas de montagem e tudo mais. E sobre o enxoval completo, porque eu tenho um enxoval completo, como eu tenho 2 crianças, eu optei por ter mais de um enxoval, né? Já tinha o enxoval da Antonella e aí do Felipe a gente fez o enxoval da de pano. Então a primeira coisa é que o enxoval completo da de pano vem com 20 fraldas e 44 absorventes. Eu achei isso ótimo porque é uma quantidade bem razoável. Como eu falei que não tem todo o enxoval aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá tudo aqui. Bom, não tem todos os absorventes aqui, mas todas as fraldas estão aqui sim. Considerando que você lava a cada 3 dias, a criança vai usar 8. O Felipe com 10 meses já não usa 8 por dia. Ele usa de 4 a 6 fraldas. 6 em uso, 6 lavando e 6 secando já pro próximo dia. Eu gosto da quantidade. Então, são 44 fraldas, sendo que tirando esses 4 conjuntos noturnos, significa que você vai ter um em uso, um lavando, um secando e um pronto para a próxima noite. E vem também 6 absorventes de fleece, que é esse aqui da borda amarela, que tem um toque seco. Ele parece mais grossinho, mas tem 3 camadas também. Esse aqui é para ser colocado por cima, né, em contato direto com a pele da criança. Ele é bem agradável. E aí, dentro dessas combinações, você tem a opção de pegar fraldas de tecidos internos e externos diferentes. Tem essa aqui, que é de mesh. Essa aqui é bem fresquinha e ela seca muito mais rápido do que as outras. Ela é meio furadinha. Quando a gente leva eles na praia ou na piscina, eu prefiro colocar essa fralda. Essa aqui já tá montada, só vou deixar ela ali pro lado. Eu gosto de deixar ela fechadinha assim. E olha, essa está com 2 absorventes. Então, dá pra usar de dia. Pro Felipe, a Antonella já usa um absorvente só por vez, porque agora sim ela está no processo de desfraude. Esse é o tamanho que eu uso com a Antonella. Esse é pro Felipe. E se eu abro de novo é pra Antonella. Eu vou deixar ela assim agora porque eu já apertei. Esse aqui é o tecido padrão das fraldas, tá bom? Ó, e você tá vendo fraldas que já são usadas. Elas estão bem limpinhas. Essa fralda já passou por muita coisa. E ela continua limpinha. É só lavar direitinho que ela não fica muito manchada. Colocar no sol também é o segredo, tá bom? Aqui em casa não tem muito sol, mas colocar na claridade já ajuda a diminuir as manchas, porque às vezes fica, né? E aí tem o tecido externo de mink, que é aveludado. Pra criança, esse tecido externo não muda muita coisa. Muda pra quem tá segurando ele, porque é mais macio, mais gostosinho. Mas é impermeável igual os demais. Outro diferencial nas fraldas é que tem a opção de botão, que é a maioria que eu te mostrei, e tem a opção de velcro. Essa de velcro, eu peguei uma só. Por quê? É fácil pra criança abrir sozinha. Mas eu peguei pra gente usar de noite com o Felipe. Eu deveria ter pego mais do que uma, é verdade. Mas à noite, quando você não tá, tipo, muito acordada, você tá meio sonolenta ali, precisa trocar a fralda dele, a gente colocava essa de velcro porque você não precisa se preocupar com os botões. Você só põe na cintura da criança e fecha ali onde deu. Onde fica bom, já fechou. Muito simples. Então, se você vai usar fralda ecológica com bebê pequenininho, eu te aconselho a pegar algumas de velcro sim, pra você deixar de noite. Eu acho uma boa opção. E o legal é que o velcro delas não machuca a roupa. Esse lado aqui é o lado macio. Então não estraga a roupa. Sobre os absorventes, a diferença não é muito grande. Esse de reforço tem 2 camadas e ele é de reforço.
E os outros todos têm 3 camadas, o anatômico, o microfibra e o de fleece. O que eu queria falar do anatômico? Às vezes, quando eu tô montando pro Felipe, e agora eu vou montar uma pra vocês verem, eu gosto de colocar essa parte maior na frente. Porque, como os meninos, o xixi deles vai mais pra frente do que pro meio da fralda. Então, pra não encharcar logo a parte da frente da fralda, eu coloco essa, que aí distribui melhor o xixi ali. E a fralda dura um pouco mais de tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi no Instagram da Dipano. Coloco a fralda ali e vou ajustando com a minha mão por dentro, tá vendo? Essa aqui tá um pouquinho manchadinha, dá pra ver? Mas ela tava bem pior e ela foi pro sol e já ficou bem mais tranquila. Né? Montei a fralda. Como eu já deixo assim, você pode lavar ela já pregada pro tamanho do bebê. Depois eu só fecho. Então eu coloco a parte maior do absorvente, do anatômico, pra frente, quando o Felipe vai usar a fralda, porque aí aqui vai absorver mais xixi. O absorvente normal, ele preenche aqui. O absorvente anatômico vem até aqui, até as laterais. Outra forma que eu uso anatômico é montando fralda pra Antonella, pra minha filha. Porque ela já dorme de bruços. Então, da mesma forma, eu coloco a base maior pra frente, porque quando ela dormir de bruços, aqui vai ficar com mais xixi. Eu vou montar agora uma fralda noturna pro Felipe com esse aqui de velcro, pra você ver. Então, eu abro a fralda e aí você coloca o absorvente aqui por dentro do bolso. Eu gosto de já montar os 3 juntos na minha mão antes de montar a fralda. Então vai um anatômico, um de microfibra, aqui já tem 6 camadas, e o de reforço. Fica assim, ah, mas não fica muito grosso? Fica. Mas a vantagem é que eu não troco a fralda dele de noite mais. Fazendo com o conjunto noturno, eu não preciso ficar trocando ele. E eu acho bem mais tranquilo, porque é noite pra dormir, né, gente? Então, aí olha só, eu vou ajeitando o absorvente com a mão pra ficar bem esticadinho. Pronto, tá montada. Dobro a fralda e fecho. Eu deixo ela assim fechadinha porque eu já deixo dentro do armário, que é só pegar e vestir. Ela realmente fica bem mais grossa, mas ela segura o xixi da noite toda. Então, e aí tem outra questão. Existem os liners de pano, eles ficam assim, os meus, porque eu só puxo aqui por cima, tá bom? Mas ignora. Lá no começo eu falei que eu, antigamente, ficava esfregando fralda de cocô e agora eu não faço mais isso. Por quê? Agora eu uso o liner. Com a Antonella, eu usei um outro tipo de liner e ela ficava com assadura. Eu não sabia, mas era por causa do toque molhado. Pra ela é muito sensível com isso e então o liner de toque molhado não estava sendo útil. E aí, eu descobri esses da de pano, que você tem 2 opções. Deixa eu terminar essa fralda. Tem o liner de bambu, que é esse aqui mais grossinho. Ele é de toque molhado. Deixa eu tirar um pra você ver. Meu filho fica super bem com esse aqui. Então, esse é o liner de bambu. E tem o liner de milho, que pra Antonella foi melhor, porque ele tem o toque seco. Parece mais fino, né? Mas ele é toque seco. Então, quando ela faz xixi, o xixi é absorvido e aqui parece que tá seco ainda. Enquanto que o de bambu fica úmido e aí deixa ela mais assada. Mas o que eu tava fazendo? Assim que eu montava as fraldas, eu colocava um liner, porque eu não sabia quando viria um cocô. E o liner, ele facilita para que na hora de trocar a fralda, você só pega o excremento aqui e joga. No caso, no vaso ou no lixo, né? Depende da sua tubulação. Eu parei de montar todas as fraldas com liner porque eles não fazem cocô em todas as trocas. Então eu comecei a colocar o liner na hora da troca, que eu sei que eles vão fazer cocô. Então, por exemplo, eu já sei que à noite eles não fazem cocô, então a fralda da noite não fica com liner. Mas logo de manhã eles têm grandes chances de fazer, então é quando eu coloco o liner. Eu abro o meu armário, pego uma fralda que já tá montada, pego o liner. Então, se for pro Felipe, eu coloco qualquer um. Se for pra Antonella, eu coloco de milho. E monto ali, só colocar o liner em cima da fralda e vestir na criança. Eu vou colocar um liner nessa aqui pra você ver. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é pra não deixar o absorvente embolado dentro da fralda, porque isso causa 2 problemas. Vazamento, com certeza, porque o absorvente ele foi feito para ocupar todo o espaço até aqui. E se ele fica embolado, ele vai vazar. Incômodo na criança, né? Então tá, eu montei essa fralda aqui com 3 absorventes. Ela é noturna, então nessa eu não vou deixar o liner, mas eu vou colocar pra você ver. Na hora de trocar a criança, eu vou colocar o liner aqui em cima. Bem no meio, bem centralizado, que, né, é cocô. E vou fechar a fralda no bebê. E é só isso. Quando fazem cocô, você vai lá, abre a fralda, pega o liner com cocô, joga fora e desmonta a fralda, né? Separa o absorvente da capa e joga pra lavar na bolsa. Esse aqui é da mesma estampa da bolsa de lavanderia, que é bem grandona. Já vou fazer um adendo sobre a bolsa, tá? Ela cabe um enxoval completo molhado.
Significa que você pode colocar todas as suas fraldas e absorventes aqui dentro, todos molhados, e cabe muito bem. Ela é toda impermeável, é para segurar o cheiro e para manter as fraldas armazenadas sujas até o dia da lavagem. E uma coisa legal é que ela tem 2 bolsos. Tem esse aqui e tem este daqui. Os dois são impermeáveis e não tem contato entre o que tá ali. E aí você pode usar de 2 formas. Você pode colocar a fralda em um e roupa suja em outro, se você quiser. Ou uma coisa que eu fiz e que eu gostei, eu tava ali sem usar liner, testando com a Antonella o que tava dando certo ou não na fralda, as fraldas ficavam manchadas de cocô. Então aqui dentro, na parte grande, eu colocava as fraldas e absorventes que era só jogar na máquina. E aqui na frente eu colocava aquelas que eu precisava dar uma esfregadinha antes, que eu esfregava com uma escovinha de dente. Às vezes tinha tipo 2 fraldas só, mas eu sabia que aquelas ali eu tinha que dar uma limpada antes. Essa é a bolsa de lavanderia e eu deixo ela ou no banheiro, para facilitar, ou lá na área, já do lado da máquina. Então, quando eu troco a fralda, vou lá na área e deixo a fralda suja. Eu falo tanto que eu montei 1, 2, 3, 4, 5 fraldas só, mas eu sou mais rápida normalmente, tá bom? Outra bolsa que vem no enxoval completo é a bolsa de passeio. Ela é menor que a de lavanderia, ela é para você usar no dia a dia. E da mesma forma, ela tem 2 bolsos, ela é totalmente impermeável, não tem contato... minhas fraldas. Entre as roupas, as sujas, né? Eu não tenho ela aqui agora porque ela é que está com as fraldas sujas do momento. Mas ela é bem útil. Vem 2 bolsas, então, no seu enxoval completo. O de lavanderia, o saco de lavanderia e o saco de passeio. Outra pergunta que eu recebo, mas essa não necessariamente de pessoas que querem usar fralda ecológica, é sobre as principais mudanças, né? Sobre a minha troca de fralda descartável por fralda de pano. Então, pensando no bebê e no dia a dia, a primeira coisa é que eu reparei que as crianças têm bem menos assadura. A última vez que eu comprei uma pomada de assaduras foi em janeiro de 2024. Por quê? Eu comprei uma pomada específica para usar com fralda ecológica, uma que podia, né? Porque não é qualquer pomada. Você precisa ver as especificações dela para não impermeabilizar a fralda. E aquela pomada durou por muito tempo. Com a fralda ecológica, você não precisa passar pomada a cada troca na criança. Às vezes o que acontece é que eu erro na medida e aperto muito na perna. E aí eles ficam incomodados, mas é só ajustar. Mas diminuiu consideravelmente o número de brotoejo, de assadura, de incômodo deles em geral, por causa do tecido mesmo, né? Agora eles têm uma fralda de tecido na pele. E eu amo essa estampa. Ela é jeans. Uma dica, escolha bem essas estampas, tá bom? Escolha algumas estampadas, sim, porque elas são lindas, mas escolha também mais lisas para combinar com as roupas. Não que a fralda apareça, mas às vezes você deixa aparecer, né? Por exemplo, minha filha às vezes fica em casa de blusa e fraldinha. Outro aspecto que eu reparo como um benefício é que nunca mais faltou fralda aqui em casa, né? Não tem mais aquela correria de comprar fralda em cima da hora, que acabou, que mudou o tamanho. Não tem mais isso, porque a gente tem a quantidade de fraldas suficiente para eles, é só manter, né, a rotina de lavagem. E quando o Felipe cresceu, ele usa essas mesmas fraldas desde que ele tinha, sei lá, desde bem novinho. Ele não usou RN porque ele não cabia, ele era abaixo do peso indicado, que é de 3,5 kg. Ele usa essa fralda desde o tamanho P. Então a gente só vai regulando, não precisa mais comprar fralda, nem ficar preocupada de não ter mais o tamanho da vez. Sem contar que as mesmas fraldas são usadas pela Antonella e pelo Felipe. Então, a jeans mesmo, às vezes eu coloco na Antonella e às vezes no Felipe. É só mudar a regulagem de tamanho. Sobre a questão do lixo e do cheiro, a gente não produz mais tanto lixo em relação às fraldas descartáveis. Por quê? É só lavar. Se você não deixar passar de 3 dias, as fraldas elas não dão cheiro, né, no ambiente. É claro que a fralda em si vai estar com cheirinho de xixi. Mas se você armazenar ela corretamente e lavar no período certo, o banheiro não fica fedido. E a outra vantagem, que também foi o motivo pelo qual eu comecei, é que a Antonella ainda não desfraldou. Então, ela já usa fralda ecológica há 1 ano. Se ela não tivesse usado fralda ecológica, eu estava comprando fralda extra G, porque já é o tamanho que ela usa, por 1 ano. E a fralda, quanto maior o tamanho, mais cara, né? E menos quantidade vem no pacote. Outra coisa legal que eu nem considerei quando estava pensando nas fraldas ecológicas, é que se você não pretende ter mais filhos depois, mas as fraldas funcionam bem, você pode passar elas pra frente, você pode se desapegar das suas fraldas. E não é nojento, tá bom? Porque você lava, né, gente? Isso aqui não tá fedido, tá limpinho. Então você pode passar pra frente e a pessoa que recebe faz uma lavagem profunda nas fraldas e continua usando tranquilamente no bebê. Fralda descartável não é reutilizável, né? Tá, e tem um acessório que eu esqueci de mostrar que vem no enxoval completo, que é o lencinho biodegradável. Esses lencinhos aqui vem um tubinho com 10. São para você substituir os lenços umedecidos. Você coloca ele na água, você molha ele na pia, né? E ele se expande numa toalhinha. Você pode usar para lavar o seu bebê ou você mesmo, tá? Não é só para troca de fralda. Pode servir para lavar o rosto e tudo mais. Que agora eu quero montar as fraldas antes que as crianças subam no parquinho. Para eu poder terminar esse vídeo. Então, basicamente é isso. Faltam 2 fraldas. Falta uma só fralda. Uma fralda para eu montar. Usar fralda ecológica não é difícil. Cuidar de fraldas ecológicas, né? Não é difícil.
é questão de prática, de hábito. Olha só, meu enxovalzinho montado. Fraldas para eles usarem. É claro que com a prática você vai desenvolvendo algumas técnicas diferentes. A quantidade de sabão também você não exagera, então... Inclusive eu compro um sabão que serve para lavar as fraldas e as roupas da casa toda, da família toda. Então eu uso pouco sabão, não precisa de muito sabão. Eu faço uma pré-lavagem. Tem toda uma forma de cuidar das fraldas para que elas durem. E não só durem, mas vocês viram aqui, a maioria delas não tem mancha. Acho que eu passei por uma que tá manchada. Mas eu vou colocar ela no sol da casa da minha mãe e vai resolver. Usar fralda ecológica é uma forma de demonstrar meu amor pelos meus filhos, sabe? Pode parecer papo de maternidade perfeita, mas não é isso. Quando eu troquei as fraldas descartáveis pela fralda ecológica, eu percebi que meus filhos ficavam com menos assadura, o que deve ser muito incômodo, né? Sem contar que eu tô ensinando a eles sobre os cuidados com o nosso planeta, né? A gente produz menos lixo, a gente cuida melhor do que a gente tem. Eu ensino a eles a fazerem parte da rotina doméstica. Então é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Agora eu vou colocar as fraldas ali na gaveta. E se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se você tem mais alguma pergunta, você escreve aqui nos comentários, por favor, que a gente vai te responder. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a decisão de começar a usar fralda ecológica. E se sim, se te ajudou e você quer experimentar, aproveita que tem uma promoção no site da Fraldas de Pano que você pode pedir uma amostra grátis de fralda. Então você só vai pagar o frete e vai receber uma fralda com os absorventes para testar aí na sua casa. Tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo.